E aí, peãozada, eu estou de volta. Estamos de volta fazendo os nossos vídeos. Eu sou o Adir e esse é o Segunda História. Hoje a gente vai tratar de mais um tema muito legal, que é a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. Mas antes de começar, é importante que você curta, que você comente e que você se inscreva no canal. Galera, a gente está quase chegando a 2.000 inscritos e é importante que você nos ajude. Clica no sininho. Vamos lá então. Como eu havia dito, a gente vai falar da Inquisição. É um tema muito massa. Por quê? Porque sempre tem aquela relação com bruxas, com morte, com fogo, gente trucidada, cortada ao meio, um terror total. Hoje você vai ver que não é bem assim. Antes de falar da Inquisição, a gente tem que setorizar ali, né, cara? Localizar. O que é a Inquisição, onde ela estava e como é que tudo foi feito. A Inquisição é um movimento da Igreja Católica ali, quase uma instituição não, uma instituição que o Tribunal do Santo Ofício é uma instituição da Igreja Católica. E quando é que isso tudo vai começar? Na Idade Média. Então vamos por partes. O que é a Idade Média? Idade Média é um período da história mundial, que vai começar em 476 depois de Cristo e vai acabar em 1453. Como vocês perceberam, é quase 1000 anos. Começa em 476 e termina em 1453. Essas datas, galera, são variáveis e são só especulações que se fazem para a gente delimitar um pouco o tempo e o espaço. Bom, já que eu falei do tempo, qual é o espaço? Quando a gente fala Idade Média, a gente está falando especificamente da Europa. Então, a Inquisição que a gente fala, ela vai começar lá na Europa e depois ela vai se ramificar por outros países. Mas inicialmente tudo começa ali. Então a gente está falando da Idade Média na Europa. E qual é a característica econômica desse período? O feudalismo. Então vale a pena explicar esses dois bordões para vocês. Primeiro, por que se chama Idade Média? Os historiadores daquela época, eles acreditavam que o mundo teria um início, meio e fim. Então, o início era a Idade Antiga, o fim seria a Idade Moderna e o meio seria a Idade Média. Entendeu? Média. Então, por isso chama Idade Média, porque aqueles historiadores acreditavam que aquilo estaria no meio. Espero que eu tenha sido bem didático. E o que é feudalismo? Feudalismo é um sistema. Quem mandou a real mesmo sobre esses sistemas foi Karl Marx. Então o feudalismo é um sistema econômico. É um modelo por qual a Europa ali se organizou economicamente. Onde a coisa mais importante era a propriedade da terra e a manutenção dos servos que trabalhavam nessa terra. Então assim, era a Europa daquele período, né? A Idade Média estava crescendo. Resumindo, para você ser rico no feudalismo, você tem que ter terra e tem que ter servos, porque esses servos vão trabalhar e produzir o que se precisava comer lá naquele período. A Europa, então, estava caracterizada nesse contexto que eu dei para vocês aqui. Politicamente, não havia uma centralização. Isso quer dizer o quê? Haviam reis, mas esses reis não mandavam nos seus países, né? Havia ali uma descentralização. Na verdade, cada senhor feudal mandava no seu próprio feudo. Inclusive, depois eu posso fazer uma aula especificamente sobre Idade Média para a gente entender melhor. Quando eu falo assim de Europa também, gente, essas características que eu acabei de dar para vocês, na verdade, elas são mais centralizadas, ali onde era a França, a Alemanha, ali parte da Espanha. Nem todo lugar era igual na Idade Média, como a gente sempre vê ali no ensino médio, né? A gente vê uma coisa muito estanque. Mas não era bem assim, havia características diferentes. A gente está falando só de uma maneira geral. Aí junte isso tudo nessa salada, né, galera? A Idade Média rolando, o feudalismo, a descentralização política. Alguém tinha que comandar essa parada. Alguém tem que organizar essa bagunça. E quem vai tentar fazer isso? A Igreja Católica. Lembrando vocês que a Igreja Católica já tinha surgido ali no final da história de Roma, né? Aí quando Roma deixa de existir em 476 depois de Cristo, aparece a Idade Média e a Igreja Católica é a maior instituição da Idade Média. É ela que determina quem faz e quem não faz. Então, no feudalismo, que cada um tem sua função, quem determina essa função é a Igreja Católica. Uns trabalham, uns lutam, outros oram. Como a Igreja Católica dominava, sim, o cenário cultural e político daquele período, a Igreja Católica vai determinar o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer. Mas isso não era tão simples assim. Por quê? Porque a gente está juntando aqui na Idade Média várias civilizações diferentes. Os romanos e os bárbaros. E o que é um bárbaro? Os romanos é que determinaram quem eram os bárbaros. Para o romano, qualquer um que não fosse de Roma e que não fosse da Grécia seria bárbaro. Então vocês imaginam, existiam vários tipos de bárbaros diferentes, de vários lugares diferentes e com várias características diferentes. Como a gente tinha essa salada toda, né, bárbaros misturados com romanos, gente com línguas diferentes, características diferentes e religiões diferentes, é aí que a Igreja Católica começa a entender que ela tem que impor a sua religião. Para impor a sua religião, ela precisava de força. E a força quem
tenha um Estado. Aí a Igreja Católica começa a exercer forte influência sobre o Estado, fazendo com que o Estado comprasse essa ideia de impor uma religião. E com isso tudo vão surgir as cruzadas, que tinham o objetivo de reconquistar a Terra Santa. Mas lembrando vocês que o Rodolfo já fez uma aula sobre cruzadas, que vale a pena você assistir. É só clicar no card aqui que está acima. Oficialmente, a Inquisição vai nascer mais ou menos ali no século XIII na França. Por que eu falei mais ou menos? Porque tem várias datas diferentes para a criação da Inquisição. Qual era o objetivo da Inquisição quando ela nasceu na França no século XIII? Combater aqueles cristãos que não se adequavam às determinações doutrinárias da Igreja Católica. Então, basicamente, era uma coisa religiosa no início. A Igreja Católica iria combater aquelas pessoas que não obedeciam o que ela mandava. Então, elas vão ali investigando, vai julgando, vai punindo aquelas pessoas que eram contrárias às doutrinas cristãs daquele período impostas pela Igreja Católica. Eu devo lembrar vocês que o cristianismo não pertence à Igreja Católica. Havia outros tipos de cristianismo naquele momento em que a Igreja Católica era muito forte. E para combater isso, ela usou a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Mas, se oficialmente a Inquisição surgiu na França, ela só vai se unir ao Estado lá na Espanha. Um cara chamado Tomás de Torquemada, que era um clérigo espanhol, é o cara que vai promover essa junção entre as doutrinas católicas ditadas ali naquele momento com o Estado. Então, a Igreja passa a fazer a função que era, na verdade, do Estado, de investigar, de punir e de julgar e de condenar aquelas pessoas que eram consideradas criminosas. Mas quais crimes são esses e o que a Igreja Católica se preocupava inicialmente? Quais são os objetivos, então, do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição? Combater as heresias, as blasfêmias e as bruxarias. Esse era o objetivo religioso da Inquisição. E, inicialmente, era para isso que ela servia. Então, Tomás de Torquemada é uma figura, assim, caricata mesmo, aquele cara do mal na Inquisição. Sempre quando alguém procura alguma imagem assim, bem negativa da Inquisição, é esse cara que a gente vê. A Inquisição sempre nos traz a imagem de mulheres consideradas bruxas sendo queimadas ali nas fogueiras, né? Mas a Inquisição, cara, ela tem outras facetas que vale a pena a gente explorar aqui nesse vídeo. Por exemplo, sempre quando você vê aquele tribunal, aqueles velhões, né, julgando as pessoas ali, quem era bruxo, quem não era, quem era pecador, quem não era, a Inquisição, ela não foi exatamente isso. Sempre quando a gente pensa que a Inquisição matou um monte de pessoas, e isso é verdade, a Inquisição matou muita gente mesmo, mas percentualmente não é tão grande esse número de pessoas que morreram. Só para vocês terem ideia, em algumas pesquisas, existe um número mais ou menos de pessoas que foram investigadas, julgadas e condenadas pela Inquisição. E esse número varia em torno de 2%. O que isso quer dizer? Da quantidade de pessoas que foram investigadas, julgadas e condenadas pela Inquisição, apenas 2% dessas pessoas eram condenadas à morte. E desses 2% que eram condenadas, nem todas morriam de fato, porque na hora ali a pessoa era absolvida por um motivo ou por outro. Isso implica dizer, galera, que milhares de pessoas eram investigadas e julgadas e condenadas pela Inquisição. Mas desses milhares de pessoas, nem todas eram condenadas à morte. E nem todas que eram condenadas à morte morriam de fato. A morte preferida geralmente era aquela da fogueira. Por que da fogueira? A Igreja Católica entendia que o fogo ele era purificador. Então, se você queimasse aquela pessoa, você poderia estar purificando ela, que era considerada herege ou bruxa ou essa história toda que a gente já conhece. Um outro ponto que vale a pena a gente frisar: nem todo mundo que era condenado pela Inquisição era bruxo ou bruxa ou mexia com isso. Não é bem assim. A Inquisição, lá na Espanha, como eu havia dito para vocês, ela vai ganhar uma tônica diferente. Ela vai passar a ser um braço muito mais político do que religioso. Inclusive, a própria Igreja Católica começou a perceber isso. Só que ela também deixou acontecer, porque era interesse da Igreja Católica dominar o poder político também. Então, quando a gente vê aquelas bruxas sendo queimadas ali na Inquisição, cara, na maioria das vezes não tinha nada a ver. Quais eram as pessoas que eram condenadas geralmente? Quais as pessoas que eram mortas? Geralmente eram pessoas que professavam outras religiões, não a Igreja Católica, a cristã, né? Eram judeus ou pessoas que tinham religiões pagãs, ou então inimigos políticos das pessoas que estavam no poder. Para a pessoa ser condenada, para a pessoa ser investigada, só bastava uma coisa: ela ser denunciada. Um outro fator importante que vale a pena a gente entender da Inquisição é que a pena de morte, que é a pena capital, a pior pena possível, ela não acontecia só na Inquisição. Gente, olha, não estou dizendo que a igreja seja boa, a Igreja Católica, e não estou dizendo que ela seja má, né, por fazer. Eu não quero ser maniqueísta, dizer o que é certo e o que é errado aqui no nosso vídeo. Só estou dizendo para vocês que naquele período era comum que as pessoas fossem condenadas à tortura e à morte. Não era só a Igreja Católica que fazia isso. Os reis, as monarquias também faziam isso. Era comum.
comum. Por quê? Porque as pessoas não tinham o hábito de prender, de enclausurar as pessoas criminosas, como a gente faz hoje. A gente está falando ali da metade da Idade Média, mais ou menos, né? Século X, século XII, século XIII. Não havia o hábito de pegar um ladrão de galinha e prender ele, colocar ele no lugar fechado. Porque o Estado teria que alimentá-lo, teria que mantê-lo ali, e isso era um custo. Eles preferiam matar a pessoa, é isso mesmo. Então era mais fácil para o Estado matar a pessoa do que prender. A Igreja Católica só copiou esse hábito. Então lá no Tribunal da Inquisição, não era muito comum prender ou manter a pessoa presa por um certo período. Era mais fácil matar a pessoa, que seria mais barato ali para a Igreja ou para o Estado. Quem é que ia preso e quem é que ficava preso então? Apenas pessoas importantes, nobres, seus parentes, comerciantes ricos. Essas pessoas que eram importantes, que eram condenadas, elas eram mantidas presas. Pessoas pobres geralmente eram mortas. A Inquisição usava algumas ferramentas jurídicas para chegar à conclusão de um crime. Quais são essas ferramentas? A denúncia, o interrogatório e a tortura. A denúncia era coisa simples. Eu não gostava de alguém, ia lá no tribunal e denunciava aquela pessoa. A Igreja Católica incentivava as pessoas a denunciar umas às outras. A simples denúncia, independente de ter provas ou não, já era motivo para a pessoa ser julgada. Então, vamos supor, eu não gosto do Rodolfo. O Rodolfo era meu inimigo. Eu tinha algum problema comercial ou político com ele. Aí eu ia lá e denunciava ele. Eu falava que o Rodolfo adorava o diabo. Rodolfo, gente, é aquele cara que faz os vídeos lá da... Sei lá, eu sou de humanas, tá? Meu brother. Então eu denunciava o Rodolfo. Aí só essa minha denúncia já era suficiente para o Rodolfo ir lá e ser interrogado. E, quem sabe, até julgado. Bom, o Rodolfo, chegando lá, a própria igreja incentivava o Rodolfo a denunciar outras pessoas. Então você imagina, quando o tribunal chegava em uma cidade, já que o tribunal ele não era fixo, ele ficava de uma cidade para outra, a onda de denuncismo era muito grande. E muitas pessoas eram interrogadas e muitas eram condenadas por causa dessa onda de denuncismo. Resumindo, a caguetagem era geral, galera. Quando o tribunal chegava ali na cidade e incentivava o denuncismo, aparecia um monte de X9 para entregar a galera. Os interrogatórios geralmente eram bem articulados, eles sabiam fazer isso muito bem. Quando o cara era interrogado, geralmente ele era torturado, porque na tortura ali toda carne se trai. Havia vários tipos de tortura. O mais famoso é o empalamento. Além do empalamento, havia também a pera da angústia, serra para cortar no meio, o caixão da tortura e o estripador de seios. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. A gente vai fazer um vídeo especial só para falar dos tipos e das modalidades de tortura que havia na Inquisição. Obrigado, galera. Espero que vocês vejam o segundo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir e de compartilhar nossos vídeos. Lembre-se, eu espero que quando esse vídeo for no ar, que a gente já esteja com 2.000 inscritos. Muito obrigado, até a próxima.